Olá, meus amigos. No item 12.2, abordamos as características do terceiro setor. Portanto, nesse vídeo, vamos apresentar essas características e explicá-las uma a uma. Com relação à expressão terceiro setor, não há um consenso em relação à sua utilização, mas no âmbito do direito administrativo, essa expressão terceiro setor tem sido utilizada para se referir às entidades privadas criadas por particulares sem intuito lucrativo. E essas entidades privadas sem fins lucrativos vão então formalizar vínculos jurídicos com o poder público, vínculos de parceria com o Estado, e através desses vínculos vão alcançar objetivos sociais e vão receber benefícios públicos. Portanto, dentro dessa expressão terceiro setor, vamos colocar as entidades privadas sem fins lucrativos, que têm objetivos sociais e que vão formalizar parcerias com o Estado para o alcance do interesse público, para o alcance de metas colocadas pelo poder público e vão receber do Estado, então, essas entidades, incentivos, benefícios, a ideia de fomento, de incentivo estatal. Bom, hoje nós temos uma verdadeira sopa de letrinhas quando estudamos o terceiro setor, siglas que representam nomenclaturas atribuídas a essas entidades, como vocês viram aqui no livro, o sistema S, para fazer referência ao Serviço Social Autônomo, SEBRAE, SESC, SESI, por aí vai. OS, Organizações Sociais, OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, OSC, OSC, Organizações da Sociedade Civil, reguladas hoje na Lei 13.019 de 2014. Portanto, nós temos várias nomenclaturas utilizadas no terceiro setor e também regimes jurídicos diversos. Contrato de gestão formalizado com uma organização social tem um regime jurídico lá estabelecido na Lei 9637/98. Um termo de parceria formalizado com uma OCIP na Lei 9790/99. Um termo de colaboração, um termo de fomento, um acordo de cooperação com uma OSC, Lei 13.019/2014. Portanto, nós temos nomenclaturas diversas, regimes jurídicos específicos, mas no final das contas, essas entidades privadas que integram o terceiro setor, elas possuem características comuns que eu menciono para vocês no livro. Primeira característica, elas são criadas pela iniciativa privada. Então, a gente fala em terceiro setor justamente para não confundir com o primeiro setor ou o segundo setor dentro da organização estatal. Primeiro setor é o Estado formalmente considerado, a administração pública direta e indireta. O segundo setor é o mercado, composto por entidades privadas que buscam lucro e alcançam esse lucro através de contratos celebrados com o Estado, tal como ocorre com as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Terceiro setor, portanto, não é Estado. Terceiro setor não é mercado. Terceiro setor é a sociedade civil, composta por entidades privadas sem fins lucrativos que formalizam parcerias com o Estado para o alcance de metas públicas e o recebimento de benefícios também públicos. Então, as entidades do terceiro setor são entidades criadas por particulares. Segunda característica, essas entidades privadas não possuem finalidade lucrativa. Então, quando a gente se refere à entidade privada sem fins lucrativos, a gente se refere, no final das contas, às fundações privadas, às associações civis, que sempre foram reguladas pelo Código Civil. Desde sempre, os particulares podem criar entidades privadas sem fins lucrativos, fundações privadas ou associações civis, por exemplo. E nesse momento, essas entidades privadas vão ser reguladas pelo direito privado. Elas passam a ter uma importância diferenciada para o direito administrativo no momento em que essas entidades privadas recebem rótulos diferentes e essas entidades privadas celebram, então, vínculos formais, jurídicos com o poder público. Então, nesse momento, se essa entidade privada
recebe rótulo diferente do ordenamento jurídico e essa entidade celebra um vínculo jurídico formal com o Estado, lato sensu, né, essa entidade passa a se relacionar especificamente com o Estado. Nesse momento, o direito administrativo passa a se preocupar com ela. Terceira característica, essas entidades do terceiro setor não integram a administração formal do Estado, não integram a administração pública do Estado. Tanto é verdade que representam um terceiro setor. Se fossem entidades integrantes da administração indireta do Estado, elas seriam colocadas no primeiro setor que analisamos ali na obra. Portanto, como eu disse no meu livro, na obra, as entidades do terceiro setor são criadas por particulares e não pelo poder público. Daí porque essas entidades não integram formalmente o Estado. O fato de não integrarem formalmente o Estado não significa dizer que elas não vão sofrer os influxos de normas de direito público. Porque o terceiro setor, na verdade, é composto por aquilo que a gente chama de entidades públicas não estatais. A expressão entidade pública não estatal, ela tem quase uma incongruência na sua expressão ou na sua apresentação. Mas o que ela significa na verdade? Entidade pública não estatal, entidade pública, o pública aí é para ressaltar a atividade de caráter social desenvolvida pela entidade privada e o recebimento de benefícios públicos por parte do Estado. Recebimento de recursos orçamentários, a cessão de servidores públicos para a entidade privada, também a cessão de bens públicos para essa entidade privada. Então são entidades públicas no que toca ao caráter social, público da atividade desenvolvida, a importância pública da atividade desenvolvida por essas entidades. Mas não estatais. Essas entidades são públicas não estatais ou não estatal, porque essas entidades não integram formalmente o Estado. São criadas por particulares. Então, às vezes, o que vai acontecer dentro do terceiro setor é uma controvérsia, como apresento várias no livro para vocês, uma controvérsia em relação à aplicação do regime jurídico. De um lado, haveria uma tendência em se aplicar algumas normas de direito público pela importância pública da atividade desenvolvida e a parceria com o Estado. De outro lado, como são entidades não estatais, são entidades privadas, uma tendência em se aplicar ao regime privado, tal como se aplica a qualquer entidade privada. Como elas ficam no meio termo entre o Estado e a iniciativa privada estrito sensu, são entidades públicas não estatais, a questão do regime jurídico é sempre polêmica, como eu apresento para vocês aí no próprio curso. Uma quarta característica, as atividades prestadas por essas entidades são de relevância social. Então, tal como ocorre com as fundações privadas e associações civis, essas entidades elas vão desenvolver atividades não lucrativas, o que não impede, eventualmente, a cobrança de valores. Tá? Uma entidade do terceiro setor até poderia, em tese, cobrar valores dos seus consumidores, dos seus clientes, entre aspas. A não ser que haja uma vedação específica na lei de regência. O fato de arrecadar valores não tem relação direta com o lucro. Quando a gente fala ausência de lucro, significa dizer que se a entidade arrecada mais do que gasta, aquilo que sobra é superávit, não é lucro tecnicamente, porque ele não pode ser, esse valor que sobra, ele não pode ser distribuído entre os associados ou fundadores daquela entidade privada. O eventual superávit tem que ser reinvestido na própria entidade, na própria atividade desenvolvida. Então não tem lucro, não tem intuito de lucro, o que não impede eventualmente algumas cobranças. Serviços sociais autônomos, SESI, SEBRAE e SESC cobram geralmente pelos cursos que oferecem, por exemplo. Claro que em alguns casos a legislação veda a cobrança de valores por algumas dessas entidades. Mas elas prestam atividade de relevância social na área da educação, da saúde, da cultura, da pesquisa, defesa do meio ambiente e, eventualmente, a legislação que vai reger aquela relação, aquela entidade, a legislação vai estabelecer alguns detalhamentos em relação às atividades sociais que serão desenvolvidas. Uma quinta característica, essas entidades possuem vínculos formais com o Estado, então formalizam parcerias com o Estado. A OS
por exemplo, formaliza contrato de gestão com o poder público, a OCIP, termo de parceria, a OSC, termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação, como mencionam lá as leis de regência. A lei de OS, a lei 9637/98, a lei de OCIP, a lei 9790/99 e a lei das OSCs, a lei 13.019 de 2014. E por fim, uma sexta característica, através dessas parcerias, essas entidades privadas vão ter que cumprir algumas metas e vão receber, portanto, benefícios públicos para que elas possam alcançar essas metas colocadas pelo Estado. Então, o recebimento de benefícios públicos é uma característica também das entidades do terceiro setor. Os benefícios podem variar de legislação para legislação, mas, teoricamente falando, os benefícios envolvem o repasse de recursos orçamentários para a entidade privada, a cessão de servidores públicos, a cessão de bens públicos, dentre outros benefícios que vierem elencados na legislação de regência. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.